Eu sou o professor Bruno Maciel, da disciplina de Lógica, e hoje vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina. O tópico de hoje é relações de implicação e equivalência. Vamos lá. Então, neste momento do curso, você já conhece um pouco mais da linguagem da lógica e sabe, inclusive, realizar certas operações, assim como construir as tabelas verdade. Nesta aula, você terá a oportunidade de conhecer duas importantes relações entre proposições: a implicação lógica e equivalência lógica. Veremos que esses dois conceitos desempenham um papel fundamental nas afirmações matemáticas. Apresentaremos ainda os significados dos principais termos utilizados e tipos de demonstrações para validar logicamente certas informações. Então, vamos embora. Como objetivos desta aula, eu destaco conhecer as relações de implicação lógica e de equivalência lógica, analisar e saber usar os diferentes tipos de demonstrações e construir algumas demonstrações. Vamos começar por implicação lógica, ou implicações lógicas. Então, como objetivos desta parte, temos entender quando uma proposição implica em outra e conhecer as propriedades das implicações. Neste tópico, apresentaremos a relação de implicação. A compreensão desse conceito será fundamental para estudarmos em tópicos futuros certos tipos de afirmações e demonstrações. Antes, porém, vejamos alguns conceitos introdutórios. Então, vamos começar pela definição da palavra implicação. Então, utilizei o dicionário Michaelis online. Então, dois sentidos da palavra implicação. Eu vou destacar o número 7 aqui, que em relação à lógica, né? Então, é a relação lógica entre duas proposições que só não se sustentam se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Aí o conceito 8, relação lógica entre duas proposições, tais que, se a primeira for verdadeira, a segunda deve ser também. Então, uma relação de implicação, explicação fornecida pelo dicionário, é essa, onde, dadas duas proposições, a primeira, se a primeira for verdade, a segunda também tem que ser verdade. Definição 1 em relação à implicação lógica. Então, duas proposições são ditas independentes quando, em suas tabelas de verdade, ocorrem todas as quatro alternativas. VV, VF, FV e FF, como destacado aqui no texto. Do contrário, ou seja, quando nas tabelas verdades de duas proposições não ocorre pelo menos uma das quatro alternativas, ou seja, VV, VF, FV e FF, dizemos que elas são dependentes. Então, quando duas proposições são dependentes, dizemos ainda que existe uma relação entre elas. Exemplo 1. Vamos lá. As proposições negado P e P bicondicional de Q são independentes, como pode ser observado nas suas tabelas. Vamos lá. A primeira coluna da tabela tem a delimitação só para localizar as linhas. Então eu tenho 4 linhas, dado que eu tenho duas proposições simples. Então as colunas que me interessam para fazer a explicação são essas duas colunas. A coluna 4 e 5. Então, dadas as duas proposições,
é possível verificar que há todas as combinações possíveis, dados aqueles valores, as 4 alternativas, né, porque eu tenho as 2 proposições simples. Então, há uma combinação dos valores possíveis, ou seja, VV, VF, FF e FV. Então, como eu tenho esses valores correspondentes às suas possíveis combinações, eu tenho a independência dessas proposições. Então, essas proposições são independentes, pois ocorreu as 4 alternativas dadas na tabela verdade. Então, as 4 alternativas VV, que ocorreu na linha 4, VF, que ocorreu na linha 3, FV, que ocorreu na linha 2, tá trocado aqui, e FV, que ocorreu na linha 1. Não, está igual, eu falei errado. Exemplo 2. As proposições P e Q implica em P são dependentes, tais como pode ser observado em suas tabelas verdade. Então, dada a tabela verdade, seguindo os mesmos princípios da tabela anterior, ou seja, a mesma explicação que eu dei para a tabela anterior, serve para essa em relação à disposição da coluna 1 e as suas linhas. E neste caso, as tabelas de interesse são Q e Q condicional de P, que são as 2 proposições que estão sendo avaliadas, se são dependentes. Então, é possível observar que, dadas as combinações de valores, ou seja, dado V condicional para V, eu tenho V, porque a regra do condicional diz o seguinte: somente será falso se eu partir de um falso para um falso. Se eu partir de um verdadeiro para um falso, aí isso aqui vai ser igual a falso. Tá? Então, a regra do condicional, somente nessa situação onde eu parto de uma linha verdadeira para um valor falso, que vai ocorrer um valor falso. Então, aqui eu consigo observar que, dados os valores de Q, que são esses daqui, e os valores de P, que são esses daqui, então, partindo a leitura daqui para cá, então, V condicional de V, eu tenho como resultado V, porque não atende à regra da condição para que seja falso. Tá? Então, falso para verdadeiro, verdadeiro, porque não atende à regra para que seja falso. Verdadeiro para falso, verdadeiro para falso. Ok, atende a regra para que seja falso, então eu vou ter um valor falso aqui. E aqui eu tenho falso para falso. Então, falso para falso não está nesta regra, que é só uma única. Então, falso para falso é igual a verdade. Sendo assim, nessa tabela, eu tenho, consequentemente, 2 linhas iguais. Tá? Então, os valores obtidos das 2 colunas que estão na relação, eu tenho as repetições das linhas 2 e 4. Ou seja, não foi possível, a partir das tabelas verdade, obter os valores iguais em relação às proposições da relação. Então, uma relação entre proposições em que não ocorre exatamente uma das alternativas, no caso das 2 variáveis, né, a gente avaliou o P e Q, as 2 proposições. A gente sempre avaliou aqui o P e o Q, tanto naquele exemplo como no primeiro exemplo. Então, dado a ocorrência, né, das combinações possíveis são 4, então uma relação entre proposições que não ocorre exatamente uma das alternativas VV, VF, FV e FF é dita uma relação simples.
enquanto uma relação em que não ocorrem exatamente duas alternativas é dita uma relação composta. Note que a relação do exemplo 2 é uma relação simples. Estamos agora em condições de introduzir os conceitos de implicação e de equivalência. Então, definição 2. Dizemos que uma proposição P implica ou implica logicamente uma proposição Q e representaremos por P bicondicional de Q quando em suas tabelas verdade não ocorre FV ou VF nessa ordem em que uma mesma linha equivalentemente dado P bicondicional de Q quando Q é verdadeira para todas as vezes que P for verdadeira. Então, a segunda definição das implicações lógicas. Um exemplo desta definição. Observe as tabelas verdade das proposições P e Q e P bicondicional de Q. A gente pode ler assim. Aqui a gente pode imaginar que tem um parênteses e aqui outro parênteses. São duas. Tá? Então, note que sempre que P e Q é verdade, P bicondicional de Q também é verdade. Então, as colunas de interesse que a gente precisa observar são esta coluna 4 e esta coluna 5. Tá? Então, observando a coluna 4, que diz P e Q, eu vou calcular os valores dados para serem obtidos a partir do conectivo I. Então, P e Q, com a regra do I, eu apenas tenho o valor verdade se os dois valores forem verdade. Então, verdade e verdade, ou seja, V e V, eu vou resultar em um V. V e F, vou resultar em falso. Falso e V, eu vou resultar em um falso. Falso e falso, vou resultar em falso. Então, nesta tabela, apenas na primeira linha há uma verdade. Em relação à outra coluna 5, que trata de P bicondicional de Q, então, observando as colunas P e Q e a regra do bicondicional que diz o seguinte: somente será verdade se os dois valores da relação das duas proposições forem verdade, forem iguais. Então, sempre que os valores forem iguais, resultará em um valor verdade. Então, valores iguais resultando em valor verdade. Então, valores diferentes, como nas linhas 2 e 3, vai resultar em um valor falso. Tá? Então, aqui é possível observar que há uma relação aqui de implicação entre essas duas proposições analisadas, P e Q e P bicondicional de Q, pois todas as vezes que nas linhas houve verdadeiro para a coluna 4, ou seja, em a proposição P e Q, houve também o valor verdadeiro para a coluna 5, que tem a proposição P bicondicional de Q. Então, vamos ao primeiro teorema das explicações em relação às implicações lógicas. Então, a proposição P implica a proposição Q, isto é, P implica Q se e somente se a condicional de P condicional de Q é uma tautologia. Então, se o condicional, o resultado do condicional de P para Q for tudo verdade, ou seja, uma tautologia, haverá a relação de implicação. Portanto, toda implicação corresponde a uma condição tautológica e vice-versa. Então, vamos a um exercício resolvido. Usando tabela verdade, ou tabelas verdade, vou especificar como cada uma,
prove que P e Q implica em P ou Q. Tá? Então a gente vai especificar a construção dessa tabela verdade primeiro, separando os valores das proposições. Primeiro eu vou calcular esta parte da proposição, depois eu vou calcular esta parte da proposição e em seguida a proposição como um todo. Tá? Então esta parte da proposição eu vou calcular separando nessa coluna 4. Em seguida eu pego esta outra parte e coloco na coluna 5. E o total eu carrego na última coluna, ou seja, o P e Q condicional de P ou Q. Tá? Então, calculando a regra do I para P e Q. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Então, como na coluna de P tem 2 falsos, e a regra diz que se tiver um falso já vai ser tudo falso, então eu sei, consequentemente, que os valores da tabela resultado aqui serão valores falsos. Dada a proposição P ou Q, eu vou observar os valores de P e Q. Então, a regra do OU diz o seguinte: se um valor for verdadeiro, será verdade. Como aqui eu tenho V ou V, consequentemente eu tenho V. Aqui eu tenho V ou falso. Como eu tenho um V aqui, então o resultado será V. O mesmo acontece para a linha 3. Eu tenho verdadeiro, eu tenho falso e verdadeiro. Como tem um verdadeiro aqui, assume-se esse valor verdade. E na última linha, ou seja, na linha 4, a falso e falso. Então, falso e falso vai resultar em falso. Então, é a única vez que a regra do I resulta em uma condição falsa. Tá? Por fim, será analisado a proposição por completo, que diz P e Q condicional de P ou Q. Então, eu vou olhar daqui da coluna 4 para a coluna 5. Então, eu vou olhar da coluna 4 para a coluna 5 e aplicar a regra do condicional. Então, no condicional, eu só tenho uma situação onde eu saio de um valor verdade para um valor falso, que isso daqui vai implicar em um valor falso. Tá? Então, a regra do condicional diz que se eu tiver um valor verdade condicionado a um valor falso, o resultado será falso. Então, eu vou olhar essa regra e se eu tiver em alguma linha esses dois valores possíveis, eu vou gerar um F, um falso. Então, observando a primeira coluna, só tem uma opção aqui, que é a primeira linha com o valor V. Então, consequentemente, eu vou olhar a outra coluna, a do P ou Q, e o valor que tem nela é um V. Então, V e V não está na regra do falso. Então, V e V está na regra do verdadeiro. Então, eu ponho nesta última coluna o valor verdadeiro. Então, eu repito isso para todos os outros valores, já que só há uma situação aqui onde o valor inicial, ou seja, o valor de P e Q, foi verdade, para que a gente possa aplicar essa regra daqui da negação, do falso no caso. Bom, então eu vou ter aqui todos os valores verdadeiros, eu vou ter uma tautologia. Então, note que a condicional P e Q, condicional de P ou Q, é uma tautologia, pois na última coluna de sua tabela verdade ocorre somente o valor lógico V. Logo, pelo teorema 1, teorema que acabamos de ver, a proposição P e Q implica em P ou Q, ou simbolicamente especificado P e Q implica em P ou Q. O teorema 1 diz, estou voltando aqui, tá? Teorema 1 diz o seguinte. Teorema 1 diz o seguinte. A proposição P implica a proposição Q. Isto é,
P implica que, se e somente se, a condicional de P, condicional de Q, for uma tautologia. Então, neste caso, neste exemplo aqui, eu tenho uma implicação, pois esta primeira proposição aqui e esta outra resultou em uma relação de implicação, pois obtive uma tautologia como resultado dos valores lógicos da tabela verdade. Então, toda implicação corresponde a uma tautologia, uma condição tautológica. Exercício resolvido 2. Verifique, usando tabela verdade, se a proposição P bicondicional de negado que implica ou não a proposição negado P condicional de negado que. Então, vamos construir a tabela verdade da condicional. P bicondicional de negado que, condicional de negado P, condicional de negado que. Então, para a gente responder esta relação, a gente precisa montar a tabela verdade. Tá? Vamos montar essa tabela verdade observando as seguintes possibilidades. Eu tenho uma negação de que aqui. E eu tenho aqui duas proposições simples. P e Q. Então, P e Q já estão em uma linha da coluna da minha tabela. Já estão organizadas aqui nas primeiras colunas dessa minha tabela. Então, eu tenho aqui uma negação do Q e uma negação do P. Então, pela ordem do P e do Q, eu vou colocar a negação do Q, do P e a negação do Q. Tá? Então, estou seguindo a ordem dessas proposições, como estão organizadas aqui na minha tabela. Então, esses valores de negado P e negado Q são a inversão dos valores que estão nas primeiras colunas de P e Q. Tá? Então, há uma negação, ou seja, uma inversão dos valores. O valor que está em 1, ele é invertido. Bom, então, partindo desse passo inicial, precisamos agora resolver essas proposições compostas. A primeira delas é o P bicondicional de negado Q. Esta parte ela será calculada, seus valores aqui. Tá? Então, P bicondicional de negado Q, então eu vou olhar esta coluna para responder, vou olhar esta coluna e vou olhar esta coluna. Então, a regra do bicondicional é o seguinte: se os dois valores forem verdade, eu tenho uma condição verdadeira. Se os dois valores forem verdade, ou seja, eu tenho verdade. Se os dois valores forem verdade, eu tenho verdade. Se os dois valores forem verdade, eu tenho verdade. Então, nas duas indicações, linha 1 e linha 4, os dois valores da tabela verdade não foram iguais. Tá? Aí eu resultei aqui em valores falsos. Bom, aí eu preciso resolver agora a outra parte da minha proposição proposta, que é esta parte. Esta parte ela será resolvida nesta coluna. Então eu tenho negado P condicional de negado Q. Então eu tenho a negação do P e a condicional da negação do Q. Então, feito isso, eu vou observar essas duas colunas. A coluna do negado P e a coluna do negado Q. Então, falso para falso, pela regra do condicional, eu tenho verdadeiro. Falso para verdadeiro, eu tenho verdadeiro. Verdadeiro para falso, eu tenho falso. Verdadeiro para verdadeiro, eu tenho verdadeiro. Tá? Somente em uma situação aqui, a regra diz que no condicional ocorrerá um valor falso, que é partir de uma premissa, de uma proposição com valor lógico verdade para um valor lógico falso. Bom, então temos as duas partes agora para poder resolver a proposição como um todo.
Então eu vou fazer a leitura daqui, desta coluna 5, da coluna 6, ou seja, isso daqui é a coluna 4, coluna 4, coluna 5 e coluna 6. Pronto. Então eu preciso fazer a leitura para resolver esta última parte, fazendo a leitura da coluna 6 para a coluna 7. Então, f condicional de verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro condicional de verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro condicional de falso, falso. Falso condicional de verdadeiro, verdadeiro. Bom, então, nesta situação, a gente não obteve um valor tautológico, né? Não tivemos uma tautologia como resultado. Essa última coluna aqui, na linha 3, ocorre um valor falso aqui para o valor verdade. Então, o teorema 1, teorema que a gente acabou de ler, a proposição P bicondicional de negado Q não implica em negado P condicional de negado Q. Ou, simbolicamente, a gente pode representar que P bicondicional de negado Q não implica em negado P condicional de negado Q. Então, nessa situação, não há uma relação de implicação. Tá? Então, vamos saber um pouco mais. Então, a implicação negado Q implica negado P diz a mesma coisa que a implicação P implica Q. Ou seja, a implicação negado Q implica negado P nada mais é do que a implicação de P implica Q. Dita em outras palavras, né? Ou à vista de um ângulo diferente. Portanto, P implica Q se e somente se negado Q implica em negado P. Bom, então tem essas inversões aí. É importante compreender que P implica Q e negado Q implica em negado P. São afirmações equivalentes, tá? Então, primeiro, eu tenho uma relação de implicação, assim como eu tenho uma outra relação. Então, essas afirmações aí, elas são equivalentes. E essa equivalente é a base das demonstrações por redução à prova do valor absoluto. Vamos lá. Dar um exemplo que contextualize essa redução ao absurdo. Na verdade, não é absoluto. É redução ao absurdo. Então, na prova por dedução ao absurdo, eu montei um exemplozinho simples. A ideia é provar que nenhum número inteiro pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Tá? Um contextozinho simples, mas é fácil de associar. Então, suponha. Então, a gente assume como premissa. Que é justamente para a gente ver o absurdo que vai dar. Então, existe, de tal forma, dois números, e esses números eles serão par e ímpar ao mesmo tempo. Então, vamos dizer que eu tenho K é par e L é ímpar. Então, seja x um número qualquer, tal que x é igual a 2K, ou seja, o par, e x é igual a 2L mais 1. Aí eu vou ter um ímpar. Tá? Então, esses números são iguais, eu vou ter o x igual a L mais 1. Então, é possível afirmar que 2K é igual a 2L mais 1. Ou seja, 2K menos 2L é igual a 1. Logo, K menos L é igual a 1 meio. Opa! É um absurdo, porque a gente não errou nada aqui nos nossos cálculos e estamos tratando valores de números inteiros. Então, é impossível
por esta prova, né, reduzindo ao absurdo, a gente consegue provar que não há nenhum número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Implicação lógica, não? Disse que uma proposição P, uma proposição composta P, que possui P, Q e R infinitos ou outras proposições simples, implica logicamente uma proposição Q, parêntese, P, Q, R, pontinhos, uma outra proposição composta por proposições simples, se Q é verdadeiro todas as vezes que P é verdadeiro. Então, esta implicação está dizendo o seguinte: se Q é verdadeiro todas as vezes que P é verdadeiro. Então ele tem uma relação de implicação lógica. Então, se P é verdade, o outro vai ser verdade. Então, a notação de implicação dessas proposições, sejam elas quais forem especificadas, eu digo a proposição P, aí parênteses, eu incluo as proposições simples que estão envolvidas no cálculo, implica o nome da proposição, que é Q, que é a proposição composta, com as proposições simples P, Q e R. Em algum momento eu preciso especificar quem está envolvido nessa proposição, ou seja, quais os conectivos que estão envolvidos para concatenar, né, assim posso dizer, conectar essas proposições simples que estão especificadas aqui. Então, em particular, todas as proposições implicam uma tautologia e somente uma contradição vai implicar em uma contradição. Isso aqui está ficando complicado. Acho que não, hein? Então, é imediato que a relação de implicação lógica entre proposições utiliza-se das propriedades reflexiva, aqui demonstrado com R, e transitiva, aqui denotado com T. Então, em uma relação reflexiva, P é equivalente a P. Em uma relação transitiva, se P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, então P é equivalente a R. Há uma transição aqui desses valores. Por quê? Se P implica em Q e Q implica em R, então, consequentemente, P vai implicar em R também. Algumas propriedades da implicação lógica. Então, esta propriedade reflexiva. Se P implica P, 1 implica 1, V implica V e falso implica falso. Em relação à transitiva, essa propriedade da implicação lógica transitiva. Se P implica em Q e Q implica em R, então P implica R. Em outras palavras, traduzindo, transformando isso em outros valores. Então, se 5 implica em 2 mais 3, logo, isso vai implicar em 3 mais 2. Demonstração da implicação lógica. Então, dadas as proposições P e Q, P ou Q e P bicondicional do Q, bicondicional Q, eu tenho as colunas P, Q, P e Q, P ou Q e P bicondicional de Q. Então, a proposição P e Q é verdadeira somente na linha 1. Nesta linha, as proposições P ou Q e P bicondicional também são verdadeiras. Logo, a primeira proposição implica cada uma das outras duas proposições, isto é, A e Q implica P ou Q e P e Q implica P bicondicional de Q. Então, P bicondicional de Q e P condicional de Q
e Q condicional de P. Então, dados esses valores montados na tabela verdade, é possível observar que a proposição P bicondicional de Q é verdadeira na primeira e na quarta linha. Então, eu tenho aqui, ó, primeira e quarta linha. Primeira e quarta linha. Nestas linhas, as proposições P condicional de Q e Q condicional de P também são verdadeiras. Logo, a primeira proposição implica uma das outras duas proposições, isto é, P bicondicional de Q implica P. Isso implica em Q. E P bicondicional de Q implica Q condicional de P. Em relação a tautologias e implicações lógicas. Então, a gente tem um teorema. A proposição P implica a proposição Q, isto é, P implica em Q. Se e somente se a condicional P implica em Q for resultante em uma tautologia. Então, se em uma relação condicional o resultado apresentado na tabela verdade for uma tautologia, então há uma relação de implicação naquela proposição composta. Então, os símbolos aqui, condicional e implica são distintos, pois o primeiro é de operação lógica, aplicado, por exemplo, às proposições P e Q, as proposições simples, da nova proposição P condicional de Q, enquanto que o segundo é de relação, então estabelece uma relação entre as duas proposições. Estabelece que a condição P é condicional de quê? É uma tautologia. Então, uma outra demonstração de implicação lógica. Aqui, dado, eu tenho P, eu tenho parênteses, P bicondicional de Q, fecho parênteses, e P condicional de Q. Então, novamente, eu tenho uma condicional, então os valores serão avaliados. Então, simbolicamente, a gente pode avaliar essa situação da seguinte maneira. Parênteses, P bicondicional de Q, fecha parênteses, e P equivalente a Q, tá? Pelo teorema anterior. Então, dada a tabela verdade, aqui apresentado, os valores da resultante da tabela verdade formam uma tautologia. Então, sempre que há uma tautologia em uma relação com um símbolo de condicional, eu vou ter uma relação de implicação lógica. Então, agora que você já sabe o que é uma implicação lógica, passemos à definição de equivalência lógica. Então, neste tópico, apresentaremos a relação de equivalência, assim como o conceito de implicação. Esse é um conceito fundamental para compreender certos tipos de afirmações. Então, definição 3. Dizemos que uma proposição P é equivalente ou logicamente equivalente a uma proposição Q e representaremos P equivalente a Q por meio desta notação, deste símbolo aqui, quando em suas tabelas verdade não ocorre verdadeiro e falso, assim como falso e verdadeiro em uma mesma linha. Ou seja, não vai haver na mesma linha esta combinação de possibilidades. Isso é equivalente a P equivalente a Q. Então a leitura é P equivalente a Q, ou equivalente logicamente, ou logicamente equivalente, quando as tabelas verdades de P e Q forem idênticas. Então vamos lá. Disse que uma proposição P é logicamente equivalente a uma proposição Q se as tabelas verdade destas duas proposições forem idênticas. Então, P
é equivalente, na verdade aqui implica em que, tá? Então, em particular, se as proposições P e Q ambas são tautológicas ou ambas são contradições, então haverá uma equivalência. Então, em relação à palavra equivalência, o termo que estamos interessados está em relação ao item 3 apresentado, que diz relação entre duas proposições de forma que só uma será verdadeira se a outra também for. Então, nesta relação, a relação somente será verdade se as duas forem verdades. Então, exemplo 4. As proposições negado, negado P e P são equivalentes, ou seja, toda afirmação é equivalente à sua dupla negação. De fato, basta verificar que as tabelas verdades de negado, negado P e P são idênticas. Então, observando essas duas colunas aqui, coluna 2 e a coluna 4, os valores da linha 1 e os valores apresentados na linha 2 são realmente idênticos. Então, é chamado, quando eu tenho esse conectivo de negação duas vezes, se diz que há uma dupla negação. Então, é como se chama esta regra de dupla negação. E o valor resultante de uma dupla negação é o valor original. É o valor não negado. Exemplo 5. As proposições P condicional de Q e negado P ou Q são equivalentes, ou seja, uma bicondicional é equivalente à disjunção da negação do antecedente com seu consequente. Antecedente, consequente. Simbolicamente, representamos P condicional de Q equivalente a negado P ou Q, dadas as tabelas verdades de P condicional de Q e negado P ou Q. Aí temos as linhas 1, 2, 3 e 4. Estas proposições precisam ser separadas para poder serem desenvolvidas o raciocínio. Então, como eu tenho uma negação de P aqui, há uma coluna para especificar os valores de negação de P. Há uma outra coluna para especificar o P condicional de Q, esta primeira parte. E há uma outra coluna que vai relacionar a negação de P ou Q. Tá? Então, nessa situação onde eu tenho uma equivalência lógica de P condicional de Q e negado P ou Q, eu quero observar se há uma equivalência lógica. Então eu calculo os valores de verdade para cada um desses resultados das linhas e nessa situação, como eu tenho todos os valores iguais em ambas as colunas, eu tenho aqui uma relação de equivalência. Eu tenho uma relação de equivalência porque os valores são exatamente idênticos. Teorema 2. A proposição P implica a proposição Q, isto é, P é equivalente a Q se e somente se a condicional P for condicional de Q. É uma tautologia. Então, aqui eu tenho um condicional, tá? Um condicional. Então, se isso ocorrer, eu tenho uma tautologia, tá? Então, portanto, toda equivalência correspondente a um bicondicional tautológico e vice-versa, mediante o princípio da substituição visto no Teorema 2. Vamos tratar deste exercício resolvido. Então vamos lá. Usando a tabela verdade, mostre a chamada regra da absorção nessa situação. Então, aqui
eu tenho P condicional de P e Q é equivalente a P condicional de Q. Então, o objetivo é avaliar e construir esta tabela verdade, fazendo uma substituição do valor do símbolo de equivalência lógica pelo símbolo do bicondicional, tá? Para ver se a regra funciona. Então, vamos lá. Então, dadas as proposições simples, ou seja, P e Q, não tem nenhuma negação. Então, eu tenho as duas colunas P e Q. Aí eu preciso calcular os valores intermediários que estão nesta proposição como um todo, que são eles. Dadas as regras de resolução e prioridade, precedência, então eu preciso primeiro resolver os valores de P e Q. Então eu tenho a coluna de P e Q, e em seguida eu tenho a coluna de P condicional de P e Q. Tá? Então, dados os valores, e seguindo a regra do I para a coluna P e Q, só um momento haverá o valor verdadeiro, tá? Que é na linha 1. Aqui na linha 1 será verdade. Dada a regra do condicional para P condicional de P e Q, somente em uma situação será verdadeiro para um falso, que é na linha 2. Tá? Então vai resultar em um valor falso. Agora eu preciso calcular a outra parte da equação, onde eu tenho P condicional de Q. Então, P condicional de Q, eu vou observar essas duas, a segunda e a terceira coluna. Então, verdadeiro para verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro para falso, falso. Falso para verdadeiro, verdadeiro. Falso para falso, verdadeiro. Correto. Só em um momento aqui resultou em um valor falso. Então, a regra diz o seguinte, a regra da abstração diz o seguinte: se eu fizer a substituição de o símbolo de equivalência por um símbolo de bicondicional, se os valores resultantes forem uma tautologia, eu tenho uma equivalência lógica entre as duas proposições. Que de fato eu obtive aqui uma tautologia. Tá? Então, logo pelo teorema 2, as proposições P condicional de P e Q e P condicional de Q são equivalentes. Então há uma equivalência entre essas duas proposições. Ou seja, ocorre P condicional de P e Q é equivalente a P condicional de Q. Um pouco mais para frente, vamos entender qual a necessidade e qual a importância e onde que vamos aplicar essas regras de implicação e equivalência na resolução das atividades, dos exercícios. Então, em relação às propriedades da equivalência lógica, a gente pode, de fato, fazer um comparativo entre as propriedades que foram vistas nas propriedades de implicação lógica. Então, é imediato que a relação de equivalência lógica entre proposições utilizadas, propriedades reflexiva, simétrica e transitiva, isto é, cada um simbolicamente representado, reflexiva R, simétrica S, transitiva T. A propriedade da reflexiva diz o seguinte: dada a proposição P é equivalente à proposição P. Então, a proposição P é equivalente à proposição Q. Beleza. A reflexiva é um tanto óbvia. A simétrica é se P implica em Q, então Q implica em P. Tá? Então, se um implica o outro implica em um. Foi o que a gente viu observando essas duas relações aqui, essas duas relações com essas proposições aqui. Quando a gente fez a substituição pelo bicondicional, se os dois valores forem iguais, a gente vai ter todos os valores verdade, ou seja, a gente vai ter uma tautologia.
E por fim, a transitiva. Se P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, então P também vai ser equivalente a R. Já que a gente vai ter uma relação de equivalência entre P e Q e R. Então, em resumo, as três propriedades, né, reflexiva, transitiva e simétrica. Na reflexiva eu tenho P equivalente a P, eu tenho 1 equivalente a 1, V equivalente a V e falso equivalente a falso. Em relação à transitiva, se P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, então P, consequentemente, será equivalente a R. Isso, traduzindo isso, a gente teria como 5 é equivalente a 2 mais 3, que é equivalente a 3 mais 2. Ou A é equivalente a B, que é equivalente a C. Por fim, pela última propriedade, a simétrica, se P é equivalente a Q, então Q é equivalente a P, já que a ordem dos fatores não vai influenciar no cálculo da regra do bicondicional. Então, vamos a mais um exercício. O exercício 4. Então, verifique, usando a tabela verdade, que a proposição P bicondicional Q é equivalente à conjunção das duas condições P condicional de Q e Q condicional de P. Ou seja, mostre que P é bicondicional de Q e P é condicional de Q e Q condicional de P. São equivalentes. Então, o objetivo é mostrar que estas duas partes, as duas proposições, são equivalentes. Tá? Então, o objetivo é mostrar que essas duas proposições são equivalentes. Para isso, vamos construir a tabela verdade das proposições. Primeiro, esta proposição, a gente para cá. Aí eu vou dividir a outra proposição, o outro lado da relação, em colunas. A primeira, eu vou pegar essa coluna daqui e vou transferir ela para cá. Em seguida, eu pego esta outra parte e vou transferi-la para cá. Então, eu tenho a separação de cada uma dessas proposições compostas com um conectivo para serem calculadas. Em seguida, eu preciso calcular essas duas proposições compostas, que é calculado nesta última coluna. Então, aí eu vou ter os valores resultantes do P condicional de Q, do Q condicional de P e do P bicondicional de Q. Tá? E o valor resultante da expressão da proposição por um todo de parênteses P condicional de Q, fecha parênteses, e parênteses Q condicional de P, fecha parênteses. Então, observando se há uma relação entre os valores obtidos nessas linhas, ou seja, se o valor obtido na linha 1 é igual ao valor obtido na linha 2. Se o valor obtido na linha 3 é igual ao valor obtido na linha 3. Se o valor obtido na linha 4 é igual ao valor obtido na linha 4. Então, se todos esses valores forem iguais, aplicando a regra do bicondicional, consequentemente, essas proposições elas serão equivalentes. Porque a regra do bicondicional diz o seguinte: se os dois valores forem iguais, então é igual à verdade. E se nas proposições, no cálculo individual de cada uma dessas proposições, eu obter os valores iguais, então, consequentemente, dadas as propriedades, tanto reflexiva, transitiva ou simétrica, eu vou ter os valores iguais. Porque observando a propriedade de simetria. Então, independente se o valor da relação que está sendo verificada a equivalência, se é P equivalente a Q ou Q equivalente a R, a ordem dessas duas não vai fazer diferença na regra do bicondicional
para verificar se são equivalentes. Então, definição 4. São proposições associadas à condição P, condicional de Q, as seguintes proposições condicionais contendo P e Q. Então, P condicional de P, eu tenho uma proposição recíproca de P condicional de Q. Negado P, condicional de negado Q, eu tenho uma proposição contrária de P condicional de Q. Negado Q, condicional de negado P, eu tenho uma proposição contrapositiva de P condicional de Q. Então, na primeira situação, a proposição contrária, eu tenho P condicional de Q. Só que na origem eu tinha negado P condicional de negado Q. Tá? E na proposição contrapositiva, eu tenho uma modificação aqui da ordem. O Q ele ficou após o P. Tá? Do P condicional de Q. Então, dadas essas proposições associadas à condição de P condicionada a Q, a gente tem essas proposições condicionais aí contendo P e Q. Então, vamos a mais uma demonstração de equivalência lógica. Nessa proposição P bicondicional de P e Q, aí a gente quer verificar se é equivalente a P condicional de Q. Então, dividindo esta proposição para calcular a equivalência lógica, temos P e Q, que é esta terceira coluna, que foi obtida a partir desta parte. Pronto. Em seguida, com este valor, eu vou calcular esta outra parte. Esta outra parte vai virar uma outra coluna, que vai ser esta coluna. Tá? E por fim, a outra proposição, que vai se transformar em uma outra coluna. Pronto. Então, dada as regras do I, eu vou obter estas linhas, estes valores verdades, assim como a regra do condicional do P para os resultantes, valores desta proposição composta P e Q. E em seguida eu vou verificar esta quarta coluna se é equivalente à quinta coluna, a partir da obtenção dos valores de P condicional de Q, que é a outra proposição no qual se deseja se avaliar se são equivalentes. P bicondicional de P e Q se é equivalente a P condicional de Q. Então, a proposição P condicional de P e Q e P condicional de Q são equivalentes nas colunas 4 e 5, apresentadas aqui. Isto é, de acordo com os valores obtidos aqui, os valores são iguais, né? Que é obtido em uma coluna foi obtido um valor igual na outra. Então, sendo assim, a gente, consequentemente, utilizando a regra do bicondicional, quando os valores são iguais, eu vou resultar um valor verdadeiro. Então, eu vou resultar uma tautologia a partir desses valores que são iguais em ambas as colunas. Quando isso acontece, eu tenho uma relação lógica de equivalência. Então, voltando aí a tautologia, essas equivalências lógicas. Então, a proposição P é equivalente à proposição Q, isto é, P é equivalente a Q, se somente se a bicondicional de P implica Q. Então, se isso ocorrer como uma tautologia, então sim, a proposição P será equivalente à proposição Q. Os símbolos de bicondicional e equivalência são distintos, pois o primeiro é de operação lógica, ou seja, o bicondicional.
aplicado, por exemplo, as proposições P e Q para formar uma nova proposição composta, no caso P bicondicional de Q. Enquanto que o segundo, ou seja, esse símbolo daqui, é o símbolo de relação, que estabelece o bicondicionamento, né, o bicondicional de P é equivalente a Q. Se for uma tautologia, a gente tem uma relação de equivalência. E estamos no finalzinho, tá? E para finalizar, digamos assim, serão apresentadas algumas regras de equivalências notáveis, assim possível chamá-las. Então, a primeira regra é idempotente. V ou V é equivalente, ou melhor, P ou P é equivalente a P. V ou V é equivalente a V. E falso ou falso é equivalente a falso. Tá? Então, idempotente é se ele ou ele. Então, aí vai resultar nele. Então, idempotente aqui é bem simplesinho. Tá? Na propriedade, a gente pode chamar de propriedade ou lei associativa. Aí a gente tem parênteses P e R, fecha parênteses, IS é equivalente a P e parênteses R e S, fecha parênteses. Porque a regra do I, independente da posição da letra da proposição simples dentro da proposição composta, se ele estiver associado às outras proposições, consequentemente a posição dele não vai resultar em uma modificação do valor resultante. Assim, vale também para a regra do OU. Então, P ou R ou S é equivalente a P ou R ou S. Então, independente se eu utilizar parênteses para selecionar uma parte do resultado e depois calcular a outra, independente disso, eu vou ter uma relação de equivalência. Assim como eu posso exemplificar numericamente, eu teria 1 mais 2 e o resultado disso mais 3. É equivalente a 1 mais parênteses 2 mais 3, fecha parênteses. Então, há uma relação de equivalência porque os valores serão iguais aqui. Então, aqui é o exemplo da propriedade distributiva. Na propriedade cumulativa, eu tenho P e R é equivalente a R e P. Ou seja, independente da ordem que eu colocar as proposições simples, eu vou resultar em uma relação de equivalência lógica dessas proposições. Então, independente da ordem que eu estou operando, eu vou ter uma relação de equivalência. Isso é o que diz na propriedade cumulativa. Em relação à propriedade distributiva, tá? Aí eu tenho aqui um exemplo. P e parênteses R ou S, fecha parênteses, é equivalente a P, a parêntese P e R, fecha parênteses, ou abre parênteses P e S. Então, independente da ordem, do modo como eu tenho a propriedade associativa, que eu posso modificar aqui a posição dos parâmetros, se eu tenho tanto o conectivo de I ou do OU, eu consigo manter o mesmo valor lógico. Na propriedade distributiva, eu preciso modificar o conectivo para poder manter a equivalência lógica. Então, neste caso, o P, que ele era multiplicado, ou seja, eu operava com o I e toda a outra parte da proposição. Então, para poder manter a equivalência lógica, eu tenho que distribuir esse primeiro valor, que é o P, nos outros valores que são especificados
na proposição composta. Então, para ter uma equivalência desses valores, eu pego o valor que estava externo e multiplico, ou seja, utilizo o conectivo i com um dos valores que está interno ao parênteses que serão operados pelo a proposição que estava externa. Então, o sinal do i virou um sinal do ou, e novamente o p ele vem para cá, e o último valor que estava mais externo dentro do parênteses vem para cá. Então, o que aconteceu é que há uma distribuição do valor que está mais externo para os valores que estão mais internos dentro desta equação. Então, nesta proposição composta, se essas proposições e os conectivos forem distribuídos exatamente como tem nessa especificação, haverá uma equivalência lógica. Então, tornando essas proposições em valores, né, exemplificando com valores, a gente teria algo do tipo 3 vezes, abre parênteses, 2 mais 4 é equivalente a 3 vezes 2, aí, abre parênteses para especificar isso, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 3 vezes 4. Então, há uma relação de equivalência entre esses dois valores. Então, a relação distributiva, ela procura distribuir a proposição nas outras proposições. A proposição que está mais externa junto com as proposições que estão mais internas, e com isso é movido também o operador. Tá? Então, o operador que estava fora, ele vai para dentro do parênteses, e o que estava dentro do parênteses vai para fora. Então, em relação à propriedade identidade, tá? Na identidade, dado P ou T é equivalente a T. Falso ou T é equivalente a T. O T a gente pode ler como uma tautologia. Tautologia. Tá? A gente tem uma tautologia. Esse T aqui a gente tem como uma tautologia. Então, falso ou T é equivalente a uma tautologia. Assim como P e negado P, eu tenho uma C, que é uma contradição. Então, verdadeiro e falso é equivalente a uma outra contradição. P ou negado P, eu tenho uma tautologia. Tá? Então, na propriedade de identidade, eu tenho tautologias ou contradições que serão especificadas nesta relação de equivalência. Ainda em relação às equivalências, às leis de equivalências, a gente tem também a propriedade associativa. Então, na propriedade associativa, a gente associa um valor aos outros. Então, nesta situação daqui, eu tenho parênteses P e R, fecha parênteses, e S, como sendo equivalente a P e parênteses R e S, fecha parênteses. Então, o que a gente pode observar aqui? Que há uma associação do valor que estava externo para o valor interno. Então, nessa propriedade associativa, independente da posição que eu tenho às proposições simples, eu vou ter aqui um resultante equivalente. Em relação à propriedade distributiva, também já vimos a propriedade distributiva, identidade, também já vimos identidade, associativa, distributiva, são outros exemplos para vocês entenderem. Dupla negação, também falamos logo no começo dos slides. Leis de Morgan. Pronto, aqui chega num ponto interessante em relação às regras que a gente precisa utilizar
equivalências notáveis. Então, lei de Morgan diz o seguinte: se eu tenho uma negação de uma proposição composta formada por P ou Q, a equivalência lógica desse valor será o negado P e negado Q. Tá? Então, se eu tenho um negado, abre parênteses, P ou Q, fecha parênteses, isso será equivalente logicamente a negado P e negado Q. Assim como se eu tiver um negado, abre parênteses, P e Q, isso será equivalente a negado P ou negado Q. Então a lei de Morgan traz exatamente estes pontos. Em relação à regra do bicondicional, tá? A regra do bicondicional, para que haja uma equivalência lógica, é possível destrinchar a proposição. P é bicondicional de Q é equivalente a, abre parênteses, P condicional de Q, fecha parênteses, e, abre parênteses, Q condicional de P, fecha parênteses. Então, há uma relação de equivalência lógica entre essas duas proposições. Assim como na regra do condicional. No condicional eu tenho P condicional aqui. Isso é equivalente a negado P ou Q. Assim como eu também tenho P condicional de Q é equivalente a negado Q condicional de negado P. Tá? Então eu tenho equivalências lógicas nestas proposições compostas. Assim como na regra da negação dupla. Tá? Então aqui eu tenho uma negação de todo mundo. Aqui eu tenho uma negação da negação de todo mundo. Isso vai resultar em P e negado Q. Vimos também a regra da absorção, né? Um valor vai ser absorvido e em relação a este valor, quando está fora, ele vai para dentro dos dois parênteses, das duas proposições. E o valor que estava dentro, ele vem para fora. Então, a regra da absorção. Então, ele vai absorver as outras proposições que estão nesta proposição composta. Bom, em resumo, só para lembrar a regra do I, o I somente é verdade se as duas proposições forem verdadeiras. A regra do OU somente é falso se as duas proposições forem falsas. A regra do condicional somente é falso quando a primeira proposição é verdade e a segunda é falsa. E a regra do se somente se, ou seja, do bicondicional, somente é verdade se as duas proposições forem iguais. Tautologia, a gente tem uma tautologia quando o resultado da nossa proposição apresenta na tabela os valores verdade e tudo verdade. Na contradição, esses valores são todos falsos e na contingência não é nem contradição e nem tautologia. Ou seja, há valores que estão aleatórios entre verdadeiro e falso. Bom, chegamos então ao final da aula. Espero que tenha ajudado.